Quero trazer uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Tem falado comigo nas madrugadas. Desde ontem, anteontem, ele estava falando essa palavra. E eu quero que o Senhor venha me esconder hoje atrás da sua cruz. E que eu consiga transmitir tudo aquilo que Ele tem gerado no meu espírito. Em nome de Jesus. Abra comigo em Atos 16. A gente vai começar a ler 16 até 33. Quero falar sobre uma passagem que ela é muito conhecida. As crianças da escola bíblica conhecem bem essa passagem. Aqui fala sobre Paulo e Silas na prisão. Quem conhece essa passagem? Quem não conhece, gente? Poucas pessoas levantaram as mãos. Sério? Escola bíblica, pelo amor de Deus. Escola bíblica, pelo amor de Deus. Paulo e Silas na prisão. E quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor colocou no meu coração, lembrou, né? Na verdade me lembrou que algumas vezes eu adoro assistir, eu não sei vocês, mas as histórias de missionários que largam tudo, vão para esses países perseguidos, e quanto Deus se manifesta na vida deles, e quanto eles têm manifestações do céu em ambientes tão escassos, ambientes tão desfavoráveis, mas ambientes onde eles não têm nada, mas tudo que eles têm é suficiente para que eles vejam o sobrenatural. Então o Senhor estava me lembrando sobre uma história que eu vi de uns missionários que estavam há dias sem comer. E eles começaram a orar. E um dia eles se reuniram na mesa, não tinha nada para comer. Eles sentaram e uma missionária falou assim: hoje o Senhor vai prover. Vamos sentar e vamos nos alimentar no Espírito. E ela começou a orar, eles começaram a orar. E de repente bate na porta. E quando eles abrem a porta, tinha várias sacolas de comida. E não tinha ninguém ali. E ela estava contando que era muito difícil o acesso àquele lugar, porque eles estavam meio que escondidos. E que não tinha como ninguém saber que eles estavam ali. Eram esses países perseguidos. E aí outro dia também eu estava ouvindo a história, há um tempo já. Quem conhece o Reinhard Bonnke? Por muito tempo nós semeamos nesse ministério. Então nós recebemos alguns livros, alguns DVDs. E eu me lembro que eu assisti uma vez um DVD do Reinhard Bonnke, um evangelista, onde ele vai assim na África e pessoas se levantam da cadeira de roda e começam a levantar a cadeira de roda assim para o alto. E eu vi uma história, eu vi, né? Uma história de uma pessoa que estava morta, e eles começaram a orar e a pessoa ressuscitou. São manifestações que nós conseguimos ver em lugares mais escassos, mas aonde o céu responde diante de uma oração. Há 2 semanas atrás eu estava ouvindo a história de uma grande missionária na África. E ela estava contando que ela estava na África ali com algumas mulheres, e Deus falou assim: beija a mão dessa mulher. Era uma mulher com lepra na mão, ela já tinha perdido as pontas dos dedos. Quem ouviu essa história? Ela já tinha perdido as pontas dos dedos, e Deus falou assim para ela: beija os dedos dela, as mãos dela, porque eu vou curar ela. Aí ela ouviu a voz de Deus muito claramente. Ela pegou a mão da mulher e começou a beijar, e esperou ver se Deus ia fazer alguma coisa, e não tinha feito. Quando foi mais tarde, ela foi até a casa dessa mulher, porque ela queria ver se Deus realmente tinha curado ela. E ela chegou lá, ela falou assim: Senhor, o Senhor me falou que ia curar ela através do amor, através do beijo. E chegou lá, ela não tinha sido curada. Um tempo depois, acho que horas, acho que no mesmo dia, não foi? Mais tarde, essa mulher vai até ela e fala: Jesus me curou. Ela foi totalmente curada de toda a lepra que ela tinha. Isso são as manifestações que o céu libera diante de uma terra que clama, diante da oração, da intercessão. O que eu quero levar a vocês essa manhã é que para você venha
caminhar uma nova medida, venha receber uma nova medida de fé e entender que as orações, elas são poderosas para transformar qualquer cenário de escassez, de dor, de paralisia, de enfermidade em sobrenatural. Por isso que quando a gente olha para Paulo e Silas na prisão, Paulo, eu quero ler com você, porque é muito interessante, porque nós conhecemos a história e nós nos atentamos mais a essa parte da história, onde Paulo e Silas foram presos. Eles tinham sido espancados, açoitados, e eles param numa prisão, e de repente, é o de repente de Deus, quando eles estavam orando, quando eles estavam adorando, as cadeias se quebram, os alicerces se abalam, e todas as prisões são abertas. O sobrenatural acontece naquele lugar, um grande avivamento, e avivamento é quando o céu toca a terra, diante de um clamor, diante de uma oração e adoração. Mas eu quero dizer que o de repente de Deus, ele só acontece depois de muita busca, de muita entrega, de altares restaurados, de uma vida alinhada, de muita oração, de muita intercessão e de muita adoração. Eu não sei como você chegou aqui, de repente você tem orado durante anos por uma causa, e de repente esses dias tem desistido de orar, porque parece que o céu não responde. Eu quero dizer, ore até que o céu responda. Porque o céu responde a oração e adoração. E cadeias vão ser quebradas na tua vida. Alicerces vão ser abalados. O que isso quer dizer? Toda a sua verdade, os seus valores, vai ter que passar por um grande terremoto. E todo terremoto de Deus não vem para destruir, mas vem para nos alinhar. Mas vem para construir algo novo que o céu quer derramar sobre nós. Por isso que hoje é uma manhã onde cadeias serão quebradas. E eu quero começar fazendo o que Paulo e Silas fizeram diante de um momento de prisão. Na pior hora, meia-noite, de repente você está vivendo a pior hora da sua vida. Tu tem orado pelo seu filho, tu tem orado pela sua mãe, tu tem orado pela sua família, tem se cansado. Eu quero dizer, volte a orar, porque o céu vai responder. A Bíblia diz que Paulo e Silas, eles tinham uma vida de oração. A gente chega nesse capítulo da história, onde as cadeias foram quebradas, porque eles adoraram e oraram. Mas eu quero dizer que antes dos açoites, antes do espancamento, eles ainda assim tinham uma vida de oração. Muitas vezes nós só oramos quando a situação aperta, mas nós precisamos ter uma vida de entrega, de adoração, de oração. Por isso eu quero convidar você a orar comigo, a clamar, a adorar, porque cadeias vão ser quebradas essa manhã. Prisões vão ser abertas dentro de você. Porque Paulo era o mais liberto dentro daquela cadeia. Eu quero dizer que muitas vezes nós estamos aqui livres aos olhos humanos, mas tem prisões na nossa alma que nos paralisa, que nos impede de acessar o que Deus tem para nós. Por isso é tempo de cadeias serem quebradas. Teu amor nunca falha. Será que você pode dizer isso para o Senhor? Sempre me abraça. Porque eu sinto no meu espírito que essa era a canção do coração de Paulo. O teu amor nunca falha. Se eu estou dentro dessa prisão é porque há um propósito. Se eu estou sendo perseguido pelo teu nome para implantar o reino, para levar aquilo que está dentro de mim, e mesmo assim eu sou perseguido, açoitado, há um propósito. Entenda que em tudo há um propósito. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas eu quero dizer que tudo há um propósito. E nada vai impedir de você viver o propósito que Deus tem para a sua vida, mesmo que Ele abale todas as estruturas do teu coração, todos os ídolos que você tem colocado no lugar do Senhor, todas as mentiras que você tem carregado como a tua verdade, toda prisão, toda cadeia, todo ciclo vicioso, toda maldição, sabe, geracional sobre a tua vida. Hoje é uma manhã de cadeias sendo quebradas, para que você viva o propósito que o céu tem para você.
e que a maior canção do seu coração não seja uma murmuração, mas seja: o teu amor nunca falha, o teu amor é fiel, ele nunca falha. A Bíblia vai dizer em Atos 16, porque eu quero, antes de Paulo e Silas viver um avivamento naquela prisão, eu quero mostrar antes o que levou ele a estar naquela prisão. Paulo foi um homem que ele foi pela Europa, levando o reino de Deus, levando aquilo que ele carregava. Era um homem aonde ele colocava a planta dos seus pés, ambientes eram transformados. A ponto das pessoas falarem: e vem esse que tem colocado o mundo de cabeça para baixo. Está chegando aqueles, o do caminho, que tem transformado ambientes. Eu quero ser chamada disso. E vem aquela que tem virado o mundo de cabeça para baixo, que tem revirado. Quando ela chega no ambiente, o ambiente tem virado de cabeça para baixo. Ou seja, a mentira, ela cai e a verdade é revelada. Porque se trata daquilo que nós carregamos. E Paulo era esse. Em Éfeso, quando ele chega em Éfeso, ele causa uma grande movimentação, a ponto dos escultores, dos ourives que faziam imagens das deusas, sofreram um grande baque econômico, porque as pessoas estavam se voltando para Deus, adorando a Deus, não adorando mais outros ídolos. Então isso abalou até a economia do lugar. Eu quero dizer que quando nós chegamos num ambiente, valores do céu precisam reinar e valores da terra têm que ficar de lado. Esse era Paulo, mesmo Paulo que dizia: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Eu posso estar numa prisão e ainda assim eu sou fortalecido em Deus. Eu posso estar nos mais altos lugares, nas mais altas mesas, e mesmo assim eu sei quem eu sou, para onde eu vou e quem me chamou. Que nós não venhamos perder essa essência, mesmo diante de algumas cadeias momentâneas que não entendemos, mas que Deus permite. A Bíblia vai dizer que certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, Paulo e Silas estavam indo orar. Eles não oraram só quando estavam na prisão. A vida deles era assim, uma vida de oração. E veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro. E os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante, o espírito saiu. É essa autoridade que revela o que você carrega. A autoridade é reflexo daquilo que você carrega. O reino. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós, que somos romanos, não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se juntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, na pior hora da nossa vida, na escuridão, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e os outros presos escutavam. Então Paulo chega ali, porque ele havia expulsado um espírito de adivinhação de uma mulher. Aquela menina não estava dizendo uma mentira, ela estava dizendo que eles eram filhos de Deus.
O problema é quem estava governando ela. Cuidado com os elogios. Porque enquanto estão te aplaudindo, pode ser a maior motivação para você servir a Deus. Mas quando vierem os açoites, a prisão, a perseguição, qual é a motivação do teu coração? Nem sempre vão vir aplausos, mas vão vir perseguições. E ainda assim, é Deus na sua vida. É Deus direcionando e revelando aonde está o seu coração. Então Paulo e Silas são açoitados, são espancados e eles vão parar nessa prisão. E eles não chegaram ali e começaram a murmurar. A Bíblia diz que eles começaram a adorar e a orar, e todos os prisioneiros ouviram e viam o que eles faziam. De repente, é o de repente de Deus, e é o de repente que eu quero que você veja na sua vida, porque o de repente só vem depois de muita fé, ousadia, oração, renúncia. O chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante todos os portões se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Pode mudar. Pode mudar. Aí o carcereiro acordou e quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Às vezes a gente podia pensar assim, a oportunidade que Deus está nos dando, né? De fugir. Mas tem alguém te olhando. E a conversão não é por aquilo que você prega, mas a forma com que você se revela diante das adversidades. Ele ficou ali, estamos todos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxesse uma luz, entrou depressa na cela, se ajoelhou e tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. E a Bíblia vai dizendo que então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e todas as pessoas da casa dele foram salvas e foram batizadas. Muitas vezes nós não entendemos o que estamos vivendo hoje, mas lá na frente nós vamos entender que é por algo muito maior, muito além do que os nossos olhos conseguem ver. Paulo e Silas estavam aqui dentro de uma prisão e eles começaram a revelar o reino, adoraram, oraram, e veio um terremoto promovido pelo céu e todos os alicerces foram abalados, as prisões abertas, as cadeias, as algemas, as correntes foram quebradas. E eu quero falar de um terremoto no espírito. Eu quero trazer uma palavra profética para o teu coração. Eu quero trazer uma palavra profética para a igreja. Muitas vezes nós nos colocamos no lugar do carcereiro. Prisões na nossa alma, prisões no nosso emocional. Somos aprisionados por vícios, por padrões que vamos repetindo, até Jesus entrar na nossa vida e abalar toda a estrutura, causar um terremoto que no primeiro momento você fala: meu Deus, é o fim. Mas é o cenário favorável que Deus usa para te atrair para Ele. Porque quando falta o chão, quando falta recursos, não tem aonde a gente segurar. Só há uma porta, um único caminho, e esse revela a vida. Então muitas vezes são essas perseguições, esses abalos que acontecem na nossa vida, que são promovidos pelo céu para nos alinhar, para quebrar algumas coisas dentro de nós, algumas mentiras que nós acreditamos que aquilo rege a nossa vida. Mas o mais interessante, o mais lindo, é que Paulo, no meio daquela prisão, um homem que trouxe o avivamento, o céu desceu até a terra, e todos tiveram que ver a manifestação do céu. A Bíblia fala sobre o carcereiro. Eu não sei se outras pessoas se converteram ali, mas eu sei que o que Deus fez na vida do carcereiro foi algo muito impactante.
Porque não só ele se converteu, não só ele foi batizado, mas toda a sua casa foi liberta. O que eu quero dizer é que o plano de Deus não é alcançar só você, mas é alcançar a sua família, os seus vizinhos e outras gerações que vão estar aprisionadas, porque na verdade o carcereiro ele tinha a chave da prisão, mas o mais prisioneiro era ele. Porque Paulo não se intitulava como prisioneiro de Roma, mas sim como prisioneiro de Cristo. Ele tinha sua mente livre no Senhor, cativa no altar do Senhor. Então ele poderia estar preso fisicamente, mas o reino, até mesmo na cadeia, ele revelou. E muitas vezes nós damos desculpas que precisamos estar em lugares favoráveis, numa plataforma, para revelar o nosso chamado, para revelar o nosso propósito. Paulo continuou orando, fora e dentro da prisão. Porque ele entendia que não tinha a ver com cenários. Por isso que ele fala que ele era livre. Ele não era prisioneiro de Roma, mas ele era prisioneiro de Cristo. E Cristo não te aprisiona para você ser escravo. Cristo quer você para Ele, para você viver tudo aquilo que Ele tem para você. Paulo andava olhando para frente e não para o passado. Por isso que aonde ele chegava, quando ele era perseguido, açoitava, os discípulos até achavam assim, ficavam felizes por estarem sendo perseguidos por causa de Cristo. Olha que coisa louca. Porque eles entenderam que eles estavam cumprindo o propósito. Então nem sempre você vai passar por momentos de mar calmo, mas nós vamos ser perseguidos pela nossa fé, por causa da nossa fé. Mas mesmo assim, o Senhor nos deu a autoridade para quebrar cadeias, quebrar todo o principado, toda a potestade que tenta governar a nossa vida pelo poder do nome de Jesus. O Senhor quebrou a cadeia do coração daquele carcereiro. O Senhor entrou na vida dele, ele aceitou Jesus e toda a sua casa foi salva. O Senhor tinha um plano de salvação para toda a sua casa. O que eu quero dizer é que continue orando pela sua casa. Continua orando pela sua família, pelos seus filhos, porque o Brasil tem promessa de um grande avivamento. E assim como houve um grande avivamento dentro daquela prisão, na vida do carcereiro, muitas vezes nós queremos um avivamento, é um fogo que vai vir, um grande terremoto lá fora, mas precisa começar dentro de nós, na nossa casa, dentro da nossa casa espiritual, para que depois venha atingir a nossa casa e depois venha tocar toda essa nação. Interessante que a Bíblia não conta a história que aqueles homens que estavam presos se renderam a Jesus. Eu quero dizer que no grande avivamento, muitas pessoas só vão ver a chuva caindo, mas não vão experimentar o poder da glória de Deus. E eu falei para o Senhor, quando o Senhor estava me dando essa palavra, eu não quero ficar de fora. O Senhor não conta com muito. Paulo e Silas, dois homens aprisionados, mas que fizeram um estrago naquela prisão. Que o que eles carregavam foi além da prisão, tocou a casa do carcereiro e de toda a sua família. Uma menina, uma mulher, Esther, que se levantou com oração, vestida de vestes do reino, de autoridade, de jejum, ela mudou o decreto de toda uma nação. O que eu quero dizer para você, igreja, essa manhã, que o Senhor está nos chamando, com o mesmo espírito de Paulo e de Esther, mudar cenários, mudar decretos. O que Paulo fez foi mudar um decreto que estava sobre a casa do carcereiro, sobre a vida do carcereiro. O Senhor nos chamou para mudar decretos dentro da nossa casa, mudar os decretos na vida dos nossos filhos, do nosso marido, das esposas, de gerações que precisam de um posicionamento nosso. Há promessas de avivamento sobre a sua casa. Quando nós olhamos para a vida do gadareno, um homem endemoniado, cheio de prisão, na alma, no espírito, no físico, ele andava acorrentado. A Bíblia diz que quando Jesus chega em Gadara, aquele homem é liberto de todo o espírito imundo. Aquele homem pensa em voltar, em seguir Jesus, e Jesus fala, volta para sua casa. Ou seja, que começa a transformação dentro da sua casa. Às vezes a gente quer pregar para fora,
Mas a nossa casa está fora de ordem. A nossa casa não está alinhada. O avivamento vai começar dentro de nós. E primeiro vai respingar sobre a nossa casa, sobre os nossos. Por isso, mães e pais, orem pelas suas casas, orem pelos seus filhos, orem por essa geração de jovens e adolescentes, para que vocês consigam ver o tamanho da mão de um homem. Este era o sinal do grande avivamento que viria sobre Israel. Quando Elias olha, era um cenário de escassez. Israel estava totalmente voltado contra Deus, adorando a outros deuses. Mas a Bíblia diz que Elias se levanta, um profeta, diante de um espírito de Jezabel tentando calar a voz profética. Eu quero dizer que esse mesmo espírito está tentando calar a voz profética dentro da sua casa. Você é um profeta na vida dos seus filhos. Não desista de orar. Não canse de orar. Você é um profeta na vida dos seus filhos. Profetiza palavras de vida, de vitória. Profetiza que eles são do Senhor. E é nesse cenário que Elias se levanta e ora por Israel. Era 3 anos e meio de seca. Eu quero falar um pouco sobre isso à noite. À noite eu vou entrar nessa mensagem. Mas eu quero dizer que Elias, ele orou. E o seu moço foi olhar pela 7ª vez. E parecia que nada estava acontecendo, mas depois da 7ª vez, ele viu uma nuvem, que era do tamanho da mão de um homem. Aparentemente pode não ser nada, mas eu vejo uma pequena nuvem sobre o Brasil. Uma nuvem de avivamento, e nós estamos colhendo as gotas que estão saindo dessa nuvem. Nós temos jovens avivados, casamentos restaurados, famílias servindo ao Senhor, famílias se rendendo ao Senhor. Esse é o sinal. Mas vai vir uma grande chuva sobre o Brasil. E eu quero te convidar a continuar orando por essa nação, a orando pela sua casa espiritual. Interessante que Elias, ele não só orou. Igreja, às vezes a gente acha que é só o caminho, é só a oração. Mas o que adianta orar se o altar não está restaurado? O que adianta orar se lá fora você é uma pessoa que não revela os valores do reino? Você passa a perna nos outros, deve todo mundo, é um mentiroso, grita com a sua mulher. O Senhor não vai ouvir a sua oração. Antes do fogo descer no altar, Elias, ele desmascarou os falsos deuses, os profetas de Baal, de Azerá. Ele fala: os seus deuses devem estar dormindo. Os seus deuses devem estar muito ocupados para ouvir vocês. Ele começou a cair por terra toda a mentira dos deuses que se levanta. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Todos os deuses de idolatria, de pornografia, todo o altar da mentira que você tem levantado sobre a tua vida, no teu coração, e que tem ocupado o lugar de Deus, tem impedido as orações chegarem até o trono de Deus, eu quero repreender em nome de Jesus. Eu quero dizer: reorganiza o teu altar. Tira a cinza, porque cinza não, o fogo não desce com cinza. O fogo só desce com sacrifício, com renúncia. E Elias vai lá e restaura o altar. Nós precisamos olhar para dentro de nós e olhar para o nosso altar, se nós estamos sendo aquilo que o Senhor nos chamou para ser, se nós estamos sendo homens e mulheres conforme a Bíblia nos direciona. Porque depois que ele restaurou o altar, se inclinou e orou, logo depois ele viu a nuvem, a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e ele fala: Acabe, recolha tudo, porque vai vir uma grande chuva. Pode ser que muitos estejam olhando apenas uma pequena nuvem, mas aqueles que são espirituais discernem as coisas do Espírito e entende que vai vir um grande avivamento sobre o Brasil, e tem que começar dentro de você, restaurando o altar, orando, clamando pela sua casa. Eu quero, antes de declarar algumas palavras sobre a tua vida, eu quero ler com você algumas promessas. Umas 4 só, tem várias, à noite eu vou passar isso. Que tem sobre o Brasil, que foi declarado por profetas, que tiveram visões, revelações do céu, porque oraram.
E eu quero dizer que não importa quando a palavra profética foi revelada, eu quero dizer que nós vamos ver tudo aquilo que o céu tem para o Brasil. E nós vamos orar igual Elias, nós vamos orar igual Paulo e Silas, até que o céu responda. Que essa seja a sua frase: Senhor, eu vou orar até ver meu filho na casa do Senhor. Eu vou orar até ver meu casamento restaurado, mas enquanto isso eu estou restaurando os altares. Amém? Os terremotos de Deus não vêm para destruir você. Vêm para colocar a casa em ordem. Vem para tirar tudo aquilo que você acha que é construção, mas é ruína, não dá em nada, não habita ninguém. Para edificar algo novo. Para levantar algo novo, alicerçado no Senhor. Porque não há terremoto da terra que possa abalar uma mulher e um homem firmado na rocha. Ela é a nossa pedra angular, Ele é a nossa pedra angular. Quando nós estamos firmados nele, ninguém pode abalar aquilo que é verdade, aquilo que vem de Deus, aquilo que é real, aquilo que foi edificado no altar com oração, com entrega. Olha, eu vou ler que um missionário sueco que fundou a Assembleia de Deus no Brasil profetizou. Ele profetizou que de uma cidade chamada Belém seria derramado o tamanho poder de Deus, que resultaria no último e mais poderoso despertar da terra. Isso foi em 1912. Em 1936, um precursor do pentecostalismo na Austrália profetizou que ele tinha apenas gotas de um mover de milagres. O grande derramamento acontecerá no Brasil antes da vinda do Senhor. O que ele estava dizendo, tudo que nós vimos agora, até agora, foi apenas gotas. Foi apenas gotas de uma nuvem do tamanho da mão de um homem. O que você está vendo na sua casa é apenas o sinal. Porque vão vir gotas, uma chuva que vai vir sobre o Brasil. Em 1935, um pastor do avivamento de cura após a Segunda Guerra Mundial, William, profetizou que nas margens pobres da América do Sul surgiria um povo marchando contra a imoralidade e que o Brasil levantaria uma bandeira em nome do Senhor. Eu vou ler só mais uma, são muitas. Rod declarou que o derramamento do Espírito Santo feito sobre Pensacola iria pairar sobre o Brasil e que as praças seriam cheias de pessoas louvando a Deus e que o Brasil é um país para adoração. Rick declarou que via jovens saírem do Brasil para começar a incendiar toda a Europa como raposas. Eu declaro que jovens vão sair do Brasil e vão incendiar a Europa por aquilo que vocês carregam, por aquilo que vocês decidiram carregar. Ontem eu estava no meu quarto orando, estudando, já era tarde da noite, e de repente eu ouço, ele vai me matar, ele vai descobrir que eu estava ouvindo. Uma voz, alguém meio que chorando. Quando eu vou para a porta assim do quarto do meu filho, ele estava orando, mas ele estava clamando pelas nações. Ele estava clamando, e eu vou falar, meu filho, porque você fala isso com a mamãe, não é só na sua oração, você fala, mamãe, eu quero para as nações, eu quero que o Senhor me use. E ele pede ousadia, ele fala assim, tira meu medo, porque eu quero ser usado. Aí eu entendi, Senhor, às vezes a gente como mãe faz tantos planos, né? A gente faz tantos planos, vai fazer isso, vai fazer a faculdade tal, mas eu entendi que eu gerei para o Senhor. A sua casa que você tem gerado em oração é para o Senhor. O seu casamento que você tem gerado em oração é para o Senhor. Pode ser que você esteja vivendo um grande terremoto, mas eu quero dizer que o grande terremoto vai anunciar o grande avivamento. E toda aquela cidade, a Bíblia diz que aquela cidade depois, como aumentou o número, como a igreja cresceu. Eu quero dizer que pessoas vão se converter através do testemunho que vai sair da sua casa. Através do avivamento que vai ser gerado dentro de você. Há uma nuvem sobre a Belém, eu creio nisso, João Carnavalho tem falado isso. Tem uma nuvem, porque nós temos visto jovens sedentos, jovens se entregando para o Senhor, gastando a sua vida, casamentos sendo restaurados. Isso é avivamento. Mas vai vir uma grande chuva.
uma grande chuva. Eu não quero ficar como aqueles prisioneiros só assistindo aquilo que o Senhor estava fazendo na vida daquele carcereiro. Eu quero entrar debaixo dessa chuva de glória do céu. Avivamento é quando o céu toca a terra. E eu profetizo o avivamento sobre a tua casa. O céu tocando toda a área de escassez na tua vida. O que eu comecei falando sobre o sobrenatural de Deus em cenários escassos. Avivamento é isso. É quando a vida de Deus toca lugares de morte. É quando o céu se manifesta em lugares de escassez. Eu não sei o que você está passando, mas começa a profetizar isso. Que a vida de Deus vai vir sobre a sua casa. Vai vir sobre os seus negócios. Vai vir sobre o seu casamento. Vai vir sobre as suas emoções. Vai vir sobre a sua casa espiritual. E eu quero profetizar sobre o Brasil. Que todos os altares de idolatria vão cair por terra em nome de Jesus. Todos os altares de imoralidade vão ser abalados, para que o reino seja manifesto, seja revelado, e todas as nações digam: o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil não é do carnaval. Eu repreendo essa frase. O Brasil não é do futebol. O Brasil não é da prostituição. O Brasil pertence ao Senhor Jesus. Que todos os reinos se abalem. Que todos os tronos que foram levantados para o inferno, para Satanás. Que todos os rituais que vão ser liberados sobre esse show que vai ter aí, ou que já está tendo, não sei. Só ouvi falar. Não venham trazer nenhuma condenação sobre o Brasil. Porque a Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, em 2 Crônicas, se humilhar, reconhecer os maus caminhos, reconhecer que os altares estão caídos, e que nós levantamos altares errados, altares para outros deuses. Se nós reconhecermos os nossos maus caminhos, nos arrependermos, nos humilharmos, voltarmos para Deus, buscarmos o Senhor Jesus. A Bíblia está dizendo, se nós orarmos, não é orar primeiro, precisa ajeitar a primeira casa. Quer ver o sobrenatural, vivendo uma vida de mentira, de engano, fora dos princípios bíblicos? Vai orar até morrer e o céu não vai se manifestar. Aí, você ora, quando você ajeitar o altar. E a Bíblia diz: e eu sararei, eu curarei. Eu profetizo que vai vir um tempo de cura. Todo o cenário de escassez. O Brasil está passando pelo mesmo tempo que Elias estava vivendo, um tempo de imoralidade em todas as áreas, espiritual, social, religiosa. A gente está vivendo isso. Na educação, os valores totalmente trocados. Na religião, os altares cheios de sujeira. Mas o Brasil vai fazer o Senhor vai fazer uma limpa. E só o que é de verdade vai ficar em pé. Então se prepare, porque aquele que está limpo vai querer se limpar mais. E o sujo vai se sujar mais ainda. Porque Ele vai curar essa terra seca. Eu profetizo, você pode ficar de pé e começa a liberar palavras sobre o Brasil. Começa a declarar sobre a tua casa. Começa a declarar: Senhor, eu vejo apenas uma pequena nuvem, mas esse é o sinal que a promessa do avivamento vai vir sobre o Brasil. E eu creio que o Brasil vai passar por um novo nível de fé. Um novo nível de fé. Ontem eu estava ouvindo uma mulher falando sobre o avivamento no país de Gales. E ela falou assim: as pessoas acham que o avivamento é o Senhor transformar a água em vinho, fogo descer do céu. Você sabe o que aconteceu no país de Gales? Os comerciantes falavam assim: gente, aquela pessoa que me devia tanto tempo chegou e começou a pagar as contas, tudo que devia. Aquele outro que agia dessa forma imoral, ele começou a se consertar, a pedir desculpa. E eu creio nisso, que o Senhor vai curar a moral do Brasil, os valores que estão distorcidos.
pais que não falam com filhos, filhos que não falam com pais, filhos que maltratam os pais, homens que batem nas mulheres. O Senhor vai mexer nessa moralidade aí, nessa imoralidade. E você vai levantar um novo governo sobre a sua casa. Eu profetizo em nome de Jesus. Você pode clamar comigo. Você pode declarar palavras sobre a tua casa, sobre o Brasil. Todo decreto que foi estabelecido pelas trevas sobre o Brasil, toda condenação, todo edito de dívida, toda a prisão da alma, toda a prisão espiritual, eu quero repreender pelo poder do nome de Jesus. Nos levantamos como igreja, nos levantamos com o mesmo espírito de Esther, nos levantamos com o mesmo espírito de Paulo e Silas, orando até que o céu se manifeste, orando até que o céu libere a porção profética que Ele tem sobre o Brasil. Eu não abro mão daquilo que o Senhor tem sobre o Brasil. Nações vão ouvir falar o que o Senhor está fazendo nesse lugar. Nações vão ouvir falar sobre curas, restauração, sobre governos estabelecidos do céu. Que caia todos os governos de mamon, todos os governos de pornografia, todos os governos que estejam estabelecendo um jugo sobre o Brasil, meu Pai. Todo governo de autoritarismo, Senhor, de manipulação, eu quero repreender, para que todos vejam nesse Brasil que o Senhor é Deus. Assim como todo o povo, quando Elias ora e o fogo vem do céu e consome todo o altar, todo o sacrifício, todos tiveram que declarar: só o Senhor é Deus. Até aqueles que se renderam a outros deuses tiveram que declarar, porque os seus olhos estavam vendo. Eu quero dizer que nações vão ver que o Brasil é do Senhor, que tudo tem um propósito. No mesmo lugar da vergonha, eles vão ter que ouvir as boas novas que o céu está declarando sobre o Brasil. E assim na sua casa, todo lugar de vergonha, os mesmos que viram a tua vergonha vão ter que ver que o Senhor é Deus e que o Senhor está edificando coisas novas, profundas, coisas que vão ser inabaladas, porque é o Senhor que está restaurando, é o Senhor que está edificando o teu casamento. E assim como uma árvore grande, cheia de folhas, e os pássaros vão vir fazer seus ninhos e vão gerar a próxima geração ali, porque acreditam que é um lugar seguro, confortável, que tem alimento. Eu quero dizer que assim será. As pessoas, quando olharem para o teu casamento, olhar para a tua vida, vão ver um lugar seguro, assim como o carcereiro olhou para Paulo e viu: eu quero o seu Deus, eu quero o seu Deus. O que eu preciso fazer para ser salvo? Que vocês tenham experiências sobrenaturais, que vocês sejam usados com autoridade, assim como Paulo, aonde ele chegava, cenários eram transformados. Que vocês venham transbordar da glória de Deus sobre a vida de outras pessoas, sobre ambientes. Vocês são carregadores da glória, guardiães da presença. Você tem noção disso? Vocês guardam a presença do reino de Deus dentro de vocês. E eu profetizo que nesse tempo, que nessa semana ainda, vocês vão ter experiências com Deus. E vocês vão revelar mais do céu do que da terra. Porque a terra não precisa que seja revelado mais da terra. Para que haja avivamento, nós precisamos mais do céu. Para curar essa nação, para curar a tua casa. Eu te abençoo. Eu profetizo que você foi levantado com o mesmo espírito de Paulo, de ousadia, de olhar para o alvo e não perder a esperança no Senhor. A mesma unção de Esther, revestida do reino, vestes reais nos autorizam para pisar em lugares e mudar decretos. Não vai mais reclamar do seu casamento,
não vai reclamar do seu filho, vai pisar e vai falar assim: eu estabeleço um novo decreto na minha casa. O meu filho é do Senhor. Pode ser que os meus olhos não estejam vendo ainda, mas no Espírito eu já vejo. Comece a desenhar o teu futuro pelas palavras proféticas que são geradas nos teus lábios, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor.